Olha, quero te agradecer, tá? Por você ter disponibilizado aí um pouquinho do seu tempo para tirar as dúvidas em relação a financiamento. E eu ia pedir para você se apresentar um pouquinho, falar o que que você faz, como é que é o teu trabalho. Eu te perturbo pra caramba. É assim, pronto, o meu nome é Cátia Valério, tenho 45 anos, fui 20 anos bancária, sempre a trabalhar a área, quer das parcerias, protocolos e crédito de habitação, e estou há 7 anos a trabalhar com a Max Finance Portugal, aliás, desde a altura em que saí da banca. Nesta atividade da antiga chamada consultoria financeira, atual intermediação de crédito. Ok. Beijinho, bom fim de semana e obrigada. A Clara, a pessoa que vocês acabaram de ver, é a nossa nova gestora de processos. Ok. Portanto, também um elemento novo na equipa, também oriunda da banca, também foi uma pessoa responsável pelos departamentos de crédito e habitação nos bancos onde passou, então eu sou com uma grande experiência, com uma grande isenção e é ela que nos vai passar a analisar tudo o que seja documentos e processos para os enquadramentos bancários, de acordo com as regras do Banco de Portugal, o que vai permitir-me muito mais liberdade comercial, ou seja, muito mais liberdade de poder acompanhar os clientes, acompanhar-vos a vocês consultores, muito mais, não forçosamente no terreno, porque as nossas limitações são óbvias, mas pelo menos ter este tipo de interação mais liberta convosco. Para além de mantermos a Janine, claro, que já cá estava, a fazer a parte também da administrativa, embora noutra área do negócio. E aí você vai ter mais tempo para o cliente. A Cátia é intermediária de crédito, deve fazer a certificação necessária no Banco de Portugal para poder fazer esta atividade. E o objetivo aqui, muito claro e conciso, é ajudar quem precisa de ter um financiador para a compra da sua casa. Não é? Obviamente nós não trabalhamos sozinhos, obviamente que uma das pedras basilares do nosso negócio são vocês, consultores imobiliários, e portanto a ideia é a equipa, convosco, com o cliente, com os bancos, tentarmos ajudar na melhor solução de financiamento. Sim. Tentamos ter muito rigor nas propostas, nomeadamente na análise da documentação, até porque a Max Finance tem um lema muito particular e é simples, que é qualificamos clientes e segmentamos parceiros. O que é que isto na prática significa? Significa que nós temos que conhecer muito bem o cliente, temos que identificar muito bem as suas necessidades, identificar muito bem as suas valências salariais, bancárias, na prática conhecer efetivamente o que é que aquele cliente pode ter de mais-valia e o seu processo para a concretização da compra da casa. E segmentar parceiros, muito simples, porque também temos nós que conhecer muito bem a oferta dos vários bancos e perceber aonde é que os bancos estão focados a trabalhar, que segmento de clientes procuram, aonde é que um determinado cliente se encaixa para ter um maior resultado na aprovação, não é? Porque o primeiro passo é garantirmos uma aprovação para depois passar ao segundo passo, que é a negociação cirúrgica das condições. E quando eu digo condições, estou a falar spreads de crédito, taxas fixas de crédito, seguros, prazo de empréstimos, enfim, toda essa panóplia de situações que envolvem o produto específico de crédito de habitação, que na prática é aquilo que aos consultores imobiliários mais interessa, que é perceber se o cliente tem viabilidade ou não tem viabilidade de comprar a sua casa e em que condições é que pode comprar a sua casa. Eu faço muito esta comparação, Patrícia. Sei que às vezes vocês acham que eu sou muito chata a pedir papéis e a fazer perguntas e tenho que saber e tenho que perceber muito bem o que é que estamos a trabalhar, mas a verdade é um bocadinho esta, eu faço esta comparação neste sentido. Se vocês estão a atender um cliente comprador, por exemplo, que tem um determinado agregado familiar que vos aparece à frente na loja ou que vocês estão a trabalhar enquanto
consultores imobiliários. Se estão a ver que é um agregado familiar, por exemplo, 3 ou 4 pessoas, seguramente vão perceber que ele não vai querer comprar um T1. Não vale a pena vocês canalizarem a vossa energia para comprar um T1. Perfeito. Não é a necessidade Sim. clara daquela família. Sim. E isso passa-se também um bocadinho deste lado, não é? Que é a nossa assertividade e o nosso sucesso está, em primeira instância, em qualificar bem o cliente, analisar bem a documentação que sustenta um processo, e depois segmentar o banco e saber que bancos é que tendencialmente têm maior resposta ou melhor resposta para aquela solução. É o melhor banco que vai atender aquele cliente, né? Com base no tudo que você ouviu e viu na documentação dele, né? Exatamente. E você analisa em todos os bancos, né? Isso também é importante falar, né? Você trabalha com vários bancos. Nós temos parceria com vários bancos, sim. A grande maioria dos bancos, eu acho que até são 9 ou 10 bancos que neste momento estão a fazer esta relação comercial aos intermediários de crédito. E portanto sim, soluções eventualmente pode haver sempre, não é? Claro. Agora tudo o risco do perfil de cliente, que isso é que é importante. A primeira pergunta basilar é nós percebemos como é que aquele cliente vai conseguir pagar a prestação do crédito de habitação. Isso. Há muito esta, dele, né? Há muito esta tendência de que mas o cliente está a pagar uma renda. Sim. Não é? Ok, está a pagar uma renda e ninguém põe em causa que o cliente não paga a sua renda de casa. Estamos a falar num cliente que já está a usufruir ou cujo custo com a sua habitação passa por um arrendamento. Mas os critérios de análise da banca são ligeiramente diferentes, não é? Porque a banca está a emprestar dinheiro com base numa garantia real. O negócio da banca sempre foi e sempre será o vender dinheiro. Não é de todo ficar depois com as casas. E portanto, também como em tudo na nossa vida, temos que entender os ciclos onde estamos inseridos. E neste momento estamos a viver uma situação pandémica, que é uma situação que nos afeta a todos, de uma forma ou de outra, mas que efetivamente, no que diz respeito à banca, a banca continua com liquidez para emprestar dinheiro às famílias e às empresas. Eu ia fazer essa pergunta, se você sentiu alguma diferença com o Covid em relação às aprovações do crédito. Não, eu não senti muita diferença, sou franca. Agora, é se calhar natural que em alguns setores de atividade onde os clientes operam ou trabalham, possa haver mais fragilidade, não é? Se calhar estivermos a olhar para aquelas atividades que estão muito coladas ao turismo, certo? Não é? Sim. Se calhar aí pode haver uma maior dificuldade apenas e só no sentido da proveniência dos salários e do income que o cliente ou que os clientes podem ter por mês, aquilo que oferem enquanto salário ou da sua atividade profissional, porque vamos a falar de salário, mas pode ser um player de mercado. Sim. Se calhar é aqui um bocadinho onde nós estamos a sentir maior intermitência, não é? Okay. Que é o risco do cliente e não o facto da banca não ter liquidez para emprestar. Se calhar, Patrícia, Patrícia, tu não deves ter muita noção ou muito presente, mas nós tivemos uma crise financeira grande, nós todos tivemos uma grande crise financeira, mas em Portugal essa crise passava muito pelo facto dos bancos estarem com restrições de conceder crédito, que não é verdade agora, não é? Porque existe dinheiro para fomentar em particular o crédito de habitação, que é um grande negócio na banca. É um negócio de alavancagem, de ancoragem de clientes. Portanto, não, aí eu acho que nós não estamos ainda a sentir grandes oscilações. Sim, eu também. Se calhar diria que os bancos podem estar mais prudentes no sentido de o rácio de financiamento de garantia. O rácio de financiamento de garantia que poderia ir na habitação própria permanente para clientes residentes e com a declaração fiscal em Portugal poderia até aos 90%, se calhar em alguns mercados os 90% já não são tão... Entendi. Tão de repente só em alguns casos. Tão fácil. De repente eu acho que defender. Cada vez mais, cada caso é um caso, não é? Cada vez mais
Cada caso é um caso. Também é importante termos a noção da garantia, não é? Da garantia real, que é aquilo que suporta e que está por trás do financiamento do crédito de habitação, que é a casa, o imóvel em si. Não, tá ótimo. Eu abri uma caixinha, né, como eu te falei no Instagram, de dúvidas das pessoas, né? E aí eu anotei aqui algumas coisas e eu vou te perguntar. Teve uma pergunta. Português não residente, qual o percentual mínimo de entrada? Depende do banco, depende do mercado onde ele estiver a comprar a casa, não é? Se ele é português... Ele é português, mas mora no Brasil, né? Certo, mas a questão é, onde é que é o domicílio fiscal dele? É no Brasil ou é em Portugal? Vamos supor que seja no Brasil. Portanto, ele é considerado um não residente. Não residente, sim. Portanto, aí o percentual pode variar. O que diz, vamos lá pôr, isto lá está. Como cada caso é um caso, depois vai depender também do risco, do perfil do risco do cliente. Olhando para aquilo que são as regras do Banco de Portugal, o que os bancos podem financiar é 75% do valor do imóvel, até 75%. Sim. E a gente tenta 20% às vezes de entrada, né? Financiar 80%. Pronto, mas a questão é, pode haver casos em que se consiga fazer os 80%. Sim. Da avaliação do imóvel. Sim. Pronto. Mas no mínimo seria 20%, isso a gente já tentando com uma dificuldade, né? Sim. Ok. E a idade limite para financiar? Isso também depende do banco, né? Genericamente, o Banco de Portugal refere que os financiamentos não podem ultrapassar os 75 anos do mais velho, dos proponentes. Ou seja, se for um casal, vai contar sempre a idade do mais velho. Do mais velho, sim. E aí uma média... Até aos 75. Até aos 75. Mas atenção que há outra regra aqui, que são até aos 75 anos, mas no limite de prazo de 40. Pois é, sim, inclusive tem uma outra pergunta que a pessoa também falou sobre isso, perguntando qual era o prazo máximo de financiamento. 40 anos. 40 anos. É uma pessoa que compra um imóvel com 20 não pode financiar até 75, né? Não, isso já acabou. Agora, o que vai acontecer é que também há diretrizes que até 2022 o prazo máximo dos financiamentos de crédito de habitação tem que ir paulatinamente reduzindo aos 30 anos. Existe isso já? A partir de 2022? Nós já começamos a ver que algumas propostas de resposta da banca já vêm com os 30 anos. Com os 30. Ok. Mas para já estamos a trabalhar prazo 40, idade limite 75. Ou seja, temos que comprar imóveis agora. Pois, aliás, por vários motivos. Primeiro, porque há oferta. Segundo, porque o dinheiro está barato. Não é? Pois é. Então, o dinheiro está barato e sim, ainda há aqui alguma margem de... Os bancos ainda estão muito focados e direcionados no crédito de habitação. Então, aí fiz uma outra pergunta também aqui, percentual mínimo de entrada para estrangeiro não residente, é o mesmo caso que a pessoa se for português, mas também não residente, vai ser aquele caso de 25% de entrada. Às vezes 20%. Depende, às vezes. Sim. Às vezes mais, às vezes tem que até dar mais dinheiro, não é? Porque vai depender do perfil de risco do cliente e vamos lá ver, é importante que as pessoas tenham, ou que se perceba, que o crédito de habitação, em traços muito gerais, tem dois tipos de análise. Tem a análise individual do agregado familiar, cliente / taxa de esforço, o risco de crédito, capacidade financeira, a análise de risco feita à taxa de esforço do cliente e ao imóvel. Certo. O imóvel, apesar de ser uma casa e ser uma garantia, é um fator muito importante na decisão de financiamento. Porque no limite, o banco tem que calcular se aquele cliente, por qualquer motivo, deixar de pagar, ninguém tem a vida nas mãos, qual é a rapidez de recolocação do imóvel no mercado. Perfeito. Porque os bancos não querem ficar com as casas. Claro. Não é? Portanto, estes dois pontos são extremamente importantes
para a análise de decisão do risco. Daí que, apesar de haver linhas orientadoras do regulador, que é o Banco de Portugal, porque tem que haver, elas existem, o banco tem a liberdade de poder decidir, dentro destes parâmetros, o que é que faz aquela operação de crédito ou que solução apresenta àquele cliente. Sim, sim. Bem? Pode ser que ele aumente um pouco o percentual de entrada. Por isso, às vezes, perguntam, mas e eu acabo sempre por ter quase a mesma resposta, que é só depois da análise, porque efetivamente nós temos que perceber a valência do cliente em termos de risco, de crédito, e a garantia real. Por isso é que os bancos fazem avaliações e as avaliações são feitas por empresas externas aos bancos, exatamente para haver aqui alguma isenção, não é? Isenção, claro. E a avaliação que é atribuída à garantia real é com base nisso que o banco vai ter que emprestar, aplicar as suas regras. Sim, sim, okay? sim. Quer, posso? Tem uma outra pessoa que também perguntou se restrições financeiras no Brasil podem ser um empecilho. São, né? Eu não sei o que é que a pessoa quer dizer com restrições financeiras, mas tudo o que envolva excesso de endividamento, incumprimento, vocês conseguem a solvabilidade do... Mas vocês conseguem fazer essa busca no Brasil? De uma forma direta, não. De uma forma direta, não. Por isso é que, normalmente, os bancos, em caso de dúvida, pedem aquilo que se pede em Portugal, que é normal pedir-se, que é o semelhante ao mapa de responsabilidades de crédito. Okay. Em termos financeiros, a nomenclatura é um crédito borrou, é uma informação... já tem que precisou apresentar isso para você, eu lembro. É verdade. Tá. Porquê? Porque como é que os bancos... Patrícia, os bancos conseguem evidenciar essas questões porque analisam os extratos bancários. Por isso é que um dos documentos muito importantes para a análise de financiamento são os extratos bancários. Sim. Consegue-se analisar o perfil. E mesmo nós, em Portugal, quando o cliente não nos faculta o mapa de responsabilidades, nós olhando para a movimentação bancária, percebemos se existe ou não existe, de forma que se comporta. O extrato bancário, eu diria que é quase tão importante como o recibo de ordenado ou uma declaração de IRS. É muito importante. Aqui tem outra pergunta, o fato dela ser funcionária pública facilita o financiamento? Sim, né? Pois, tem emprego público, estável? Patrícia, para a banca em Portugal, e em Portugal, propriamente dito, existe muito o conceito da efetividade. Pois. Então, pelo que eu percebi, ela é efetiva no Brasil, entendeu? Ela é funcionária pública no Brasil. Então, é aquela coisa... Esse conceito está muito enraizado em Portugal e na decisão, em termos daquilo que são os parâmetros de scoring e decisão de crédito, de risco de crédito. Mas também todos nós sabemos que a efetividade hoje em dia vale do que vale, não é? Mas faz parte. É com isso que nós temos que trabalhar e é um fator determinante e importante na análise de crédito. Se quisermos pôr as coisas de outra maneira, imagina tu que nós até temos um cliente que está numa determinada atividade, mas que não está efetivo. Pode não ser um problema. Porquê? Porque o passo a seguir em termos de análise, para ver se eu consigo ser clara, o passo a seguir em termos de análise, pelo facto dessa pessoa não estar efetiva, que é um constrangimento para a decisão de crédito, é a empregabilidade. Ou seja, o que é que isso significa? Se ele perder aquele emprego, ou se aquele contrato de trabalho se extinguir, com que rapidez é que ele volta à sua atividade profissional? Ok. Sim, então tudo isso é visto também. Da mesma maneira que a própria é feita uma análise, ou pelo menos uma validação da estrutura e da estabilidade das entidades patronais. Ok. Sim, também. Tá. Há casos em que isso acontece, pode acontecer. Ok. Tem uma outra perguntando, dizendo que ela está em processo de tirar a nacionalidade portuguesa. Devo esperar ser cidadã ou não? Isso também depende muito, né? Depende, porque assim... Para brasileiro aqui, que tem contrato aqui, tem tudo e aqui. não só brasileiro, como muitos se clientes português fosse, né? Então. A questão é,
A nacionalidade, obviamente, que ajuda sempre, não é? Não vou dizer que não, é um fator importante, mas vai trabalhar onde? Ela vai ter, ou seja, o cliente tem dupla nacionalidade, mas a origem dos rendimentos é onde? Sim, pois é. Se ele tiver aqui, for português, mas os rendimentos dele ainda for do Brasil, ele não vai conseguir com esse percentual de 10%, mesmo sendo português, né? Provavelmente não, vai ser difícil. Agora, também pode acontecer o caso da pessoa vem, também já nos aconteceu, como bem sabe, vem definitivamente para Portugal. Mas temos aqui um impasse, que é, teve um ano os seus rendimentos, que é o chamado imposto de renda, como vocês chamam, não é? Isso. No Brasil, e depois transita para Portugal. E em Portugal, qual é a empregabilidade? Qual é o estatuto profissional que tem? Certo. É? Sim. Se estiver dentro daquilo que são os requisitos da banca, pá, é fácil defender a operação. Certo. Se não, já se torna mais complicado, não é? Porque aquilo que o banco quer é estabilidade nos rendimentos. Saber que, voltando àquilo que estava a dizer há pouco, é a primeira pergunta que um analista de risco faz é: como é que este senhor vai pagar a prestação? Certo. E a partir daí é montar o puzzle, é justificar, argumentar. Tá certo. Tem uma outra pergunta aqui, que a pessoa ainda perguntou: consigo financiar um imóvel sem ir pessoalmente a Portugal? Isso eu posso responder, que sim, é possível. Não sei, há sempre, agora com as visitas virtuais, não é? Torna-se tudo muito mais fácil. É super possível. Teoricamente. Claro. Aqui o valor da entrada para brasileiro que tem renda no Brasil, a gente já falou sobre isso. Qual o percentual limite de renda que se pode comprometer? No Brasil são 30%. Ok, aqui a leitura isso é a chamada taxa de esforço, na prática é isso que a pessoa está a taxa de esforço neste momento é analisada de duas formas em Portugal. A taxa à data de hoje, ou seja, com a referência da Euribor à data de hoje, mais o spread que estiver de acordo com o perfil da operação e o perfil de risco do cliente, e uma análise de agravamento à Euribor de 3%. Isto porquê? Prudencialmente o banco tem que perceber que se houver alguma oscilação na Euribor no limite a 3%, o cliente mantém a capacidade de endividamento. Certo. Então muitas vezes, ou algumas vezes, acontece que o cliente tem taxa de esforço agora, mas não tem futura. Futura que não sabemos se é futura, não é? Porque não sabemos o que é que vai acontecer para a Euribor, nem quando é que vai acontecer, nem como é que vai acontecer. Mas, teoricamente, se prevê que a Euribor, alguns no tempo, começa a dar sinais de recuperação, a passar para campos positivos. E, portanto, o Banco de Portugal impôs que essa análise tenha como uma previsão o aumento a 3%. E muitas vezes o cliente não tem taxa de esforço agora, mas não tem futura. Sim. O facto de não ter futura pode inviabilizar a aprovação. Pode inviabilizar, perfeito. Mas, atenção, como é que nós às vezes podemos ultrapassar esta questão? É apresentando aquilo que a Banca Nacional tem, que é as soluções de taxa fixa. As taxas fixas também estão historicamente baixas e, portanto, estando historicamente baixas, as taxas fixas também são baixas. Você pode aproveitar e acho que tem essa pergunta aqui, a diferença entre a taxa fixa e a variável também. A taxa fixa, ela é fixa por um determinado período. Sim. E durante esse período não sofre alteração o valor da parcela. Não está indexado a uma taxa variável como a Euribor. E o cliente sabe que, aconteça o que acontecer, naquele prazo vai pagar sempre o mesmo valor. Os mesmos valores. E na variável há bancos que têm taxas fixas de prazos mais curtos e há bancos que têm taxas fixas com prazo limite, que são os 30 anos, que é o máximo que a taxa fixa pode ter. Aqui vem buscar um bocadinho aquilo que estava a dizer há pouco, que é o tal limite dos 30 anos para o crédito de habitação. Como é que é? Não se consegue o tal limite dos 30 anos de prazo do crédito de habitação. Ou seja, o que eu estou a dizer é, quando o crédito é a 30 anos, geralmente o processo não é mais do que 30 anos. Porque a taxa fixa está fixa há 30 anos. E o cliente está a pagar. Pode ser no máximo 30 anos, é isso que você está falando? Pode ser no máximo 30 anos. Ok, tá. A variável não. Para quem privilegia a segurança... É melhor a fixa.
Agora, quando você está, eu não lembro agora, está na fixa, pode ir para variável, é isso? Ou é da variável que depois tu pode ir para fixa? Tanto de uma volta como da outra, vai sempre depender da análise do banco. Mas não é fácil essas alterações, não é corrente, não é fácil essas alterações. Depende da aprovação do banco, né? Sempre. Tá. Qual é a renda mínima comprovada no Brasil para conseguir financiamento? Mas isso tem que ser visto caso a caso. Percentual mínimo para brasileiro, compra de imóvel, já respondemos. Posso comprar e financiar imóvel em Portugal morando no Brasil? Já falamos que sim. Existe possibilidade de financiar o imóvel a 100%? Aqueles imóveis de banca, né? Geralmente, os imóveis que são imóveis de desinvestimento dos bancos, os financiamentos podem ir até aos 100%. Podem ir até aos 100%. Mas, mais uma vez, remete-nos sempre primeiro à análise de risco de crédito. Certo. Sim. A única opção... Vamos lá ver, é mais fácil um banco que tem um imóvel que tem que libertar do seu balancete, poder flexibilizar o financiamento a 100%, porque a ideia dele não é ficar com a casa, certo. Não é? Sim. E flexibilizar essa matéria do que num imóvel qualquer, né? Sim, claro, até porque ele quer que saia aquele imóvel. E uma última pergunta, para não tomar muito mais seu tempo. Aposentados no Brasil, reformados, né? Com uma boa aposentadoria, conseguem financiar imóvel em Portugal? Qual o percentual mínimo de entrada e a idade máxima? É igual, está tudo respondido. Para aposentado também. É aos 75 anos. Uhum. E a análise é feita da mesma maneira. Se calhar um reformado na banca, um reformado, não sei se é dizer da banca, o que eu ia dizer é que um reformado para a banca acaba por ser já ninguém lhe tira aquilo, não é? Teoricamente. Pois é uma garantia, então acho que é até mais fácil, né, quando é reformado, né? Agora, também tem muito a ver com a idade, porque depois se calhar o prazo do empréstimo é mais curto e temos que analisar muito bem ali a capacidade de endividamento face à reforma que a pessoa tem e ao prazo de empréstimo que pode dar. Claro, sim. Não, aqui também estava falando da taxa fixa ou variável, que você já explicou. Kátia, acho que já foi ótimo, muito bom mesmo. Às vezes, quando nós fazemos aqueles quadros resumos aos clientes em que aparece um valor de avaliação ou valor de aquisição, isso tem muito a ver com a tentativa do enquadramento que o banco faz àquela transação e à informação que nós temos sobre os capitais próprios que o cliente vai aportar. Não é? Portanto, o banco vai fazer, ok, este cliente tem capacidade para 230 ou para 330 ou seja o que for, mas já sabemos que deu 50 ou 60 ou 100 mil euros de capitais próprios. Portanto, eles ali põem um valor, até porque na matéria do rácio de financiamento de garantia estamos a trabalhar num patamar perfeitamente confortável, não é? E depois põe ali o valor da aquisição ou da avaliação estimado em função da taxa de esforço e dos capitais próprios, ok? Por isso é que, por exemplo, se eu tiver um cliente que me diz, eu tenho 100 mil euros para dar de entrada, qual é a minha taxa a minha capacidade de financiamento? E o banco diz-me assim, nós para si defendemos uma operação até 300. Certo. Pronto. Ele pode usar os 300 mais 100, ou pode usar os 300 menos os 100, e pode comprar uma casa, não é? Pois, de acordo com isto, sabendo que o seu patamar limite são os 300 de financiamento. Se ele quer investir 100, então ele pode ir buscar uma casa de 400. Uma casa de 400. O valor financiado vai ser 300. Por exemplo, ou no caso, se a leitura for, nós só financiamos 200, mas eu continuo a dizer que o cliente tem 100 mil euros, ele pode... comprar uma casa de 300. Até 300 no máximo. Tá? Tá bom, meu amor. Obrigada. Mais uma vez aí. Bom trabalho, Patrícia. Obrigada por esta oportunidade. Tudo a correr bem. Imagina, eu que agradeço. E faz o Instagram. Tá bem. Se você fizer o Instagram, a gente vai fazer uma live no Instagram, porque aí vai começar a aparecer as perguntas lá na hora. Sinto-me um ET, realmente, mas pronto, é o que é. Tem que falar com a tua filha para te ajudar a criar isso para você. É bom. Tem umas ferramentas muito legais lá também, até para nível de trabalho. É bom. Pois eu sei, mas eu agora já começo a estar mais liberta para estas atividades mais comerciais, lá está, que fazem parte também, não é? E estas ferramentas cada vez mais.
E eu tenho que me debruçar um bocadinho de Porque agora, por exemplo, eu vou ter que ver aqui como é que eu vou salvar esse vídeo para postar, enfim, ainda vou ver aqui como é que eu vou fazer isso. Há muito Photoshop aqui nas minhas rugas. Tá linda. Beijo, meu amor, obrigada. Bom final de semana. Obrigada, bom fim de semana. Beijinho. Beijo. Tchau, obrigada. Tchau.